Gravação em andamento. Boa noite a todos, como estamos? Bom dia, boa tarde para você que está assistindo essa gravação depois. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma reunião do Clube dos Readers. Eu sou Jennifer Figueiredo, estou aqui com meu querido sócio Rangel. Fala, Rangel. Fala, pessoal, tudo bem? Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. E também estou aqui com outros membros do clube. Boa noite, meninas. Boa noite. E hoje a gente está no segundo encontro do livro A Tríade do Tempo, de Christian Barbosa. E a gente hoje vai fazer a leitura do capítulo 2, que a gente fez, na verdade, né, durante a semana, a leitura do capítulo 2 e 3. Não, a gente fez 3 e 4, me confundi. 3 e 4. Aí queria saber, Rangel, desse primeiro capítulo, do 3, A Tríade do Tempo, alguma coisa te chamou a atenção, quer compartilhar com a gente? Esse livro tá me deixando com a pulga atrás da orelha, porque literalmente ele quase faz o que Paulo Vieira faz. Paulo Vieira puxa mais a orelha. Esse livro ele tem mostrado realmente o caminho para a gente conseguir trazer à tona o que a gente quer na vida. Então, as pessoas planejam as coisas, mas na hora de pôr em prática elas ficam perdidas. E o livro meio que dá esse caminho do que a gente precisa fazer para alcançar esse objetivo. E o que mais me chamou a minha atenção por enquanto foi a divisão que ele fez entre as esferas. Eu acredito que vocês também chegaram nessa parte, que ele fala sobre o que é importante, o que é urgente e o que é circunstancial. E muitas das vezes a gente se perde, porque eu achei até engraçado ter uma parte que a gente vai chegar e vocês vão poder comentar, que ele coloca o super-homem, né, o Superman, o Homer Simpson e o equilíbrio. Porque ele tenta lhe dividir de forma que as esferas se completem em um equilíbrio. Ou seja, se você for o Superman, você vai fazer tudo que é urgente. E o que é circunstancial e o que seria urgente, talvez você deixe passar. Ou você é igual o Homer Simpson, que você faz tudo que é circunstancial e deixa as coisas urgentes para depois. Então, ele traz essa ilustração muito interessante, que eu gostei muito, e ele traz um exercício que a gente pode fazer para realmente chegar a um número que é legal, porque a gente pega ali o que pode ser abstrato e a gente transforma isso em palpável. A gente pega números. Isso dá uma outra visão para a gente. Foi literalmente essa parte que eu gostei desse capítulo. Show de bola. Só para iniciar aqui, primeiro que no livro físico, ele tem a primeira frase, que é logo depois do título, me chamou muita atenção, que justamente fala sobre o bom uso do tempo, né? A vida é curta, por isso não faça dela um rascunho, pois pode não dar tempo de passá-la limpa. Cara, quando eu li isso aqui, eu falei assim, cara, parece que cada frase, eu tenho a impressão de que muitas vezes a cada frase que ele coloca, alguma citação, eu fico com a impressão de que eu falo, nossa, cada vez mais eu preciso absorver o que ele tem para me ajudar, porque às vezes eu sinto que o tempo está passando e quando eu vi, eu estou deixando o tempo passar. E eu falo, não, eu não posso mais. E o legal é que nesse capítulo também ele já começa com uma parte prática, né? Tipo, propondo, como mesmo o Rangel falou, ele tem aqui um questionáriozinho fácil, rápido de você fazer, e você responde para poder, como ele divide em 3 esferas, né? Que a gente tem que fazer a divisão das nossas tarefas, que seriam a esfera do que é importante, do que é urgente, do que é circunstancial. Então, ele consegue que esse questionário fazer com que a gente identifique se a gente está priorizando mais tarefas urgentes, mais tarefas importantes e mais tarefas circunstanciais, né? E a Juliana começou fazendo esse teste antes de todo mundo, né? E aí eu tive a oportunidade de fazer o teste hoje. E confesso, estava até falando um pouco aqui da gravação, né? Eu falei assim, cara, eu sei que é importante, eu vou passar longe. Mas eu acho que eu estou priorizando muito circunstancial. E quando eu fiz o teste, eu falei assim, nossa, o meu teste deu que eu tenho um perfil de estar priorizando atividades mais urgentes, depois mais circunstanciais
e as mais importantes eu estou deixando lá para o fundo do baú. E aí ele vai desenvolvendo assim mais o capítulo, e depois parando para pensar, no meu perfil profissional, eu tenho essa característica de, cara, uma vez uma pessoa falou para mim, e é uma frase que ele coloca lá na frente quando ele vai falando um pouco destrinchando sobre cada esfera, que o urgente é aquela pessoa que apaga incêndios. A primeira vez que alguém falou isso para mim, eu falei assim, caraca, eu nunca tinha parado para pensar por esse sentido. Que no cargo que eu exercia, eu estava sempre apagando incêndios, fazendo resoluções, ou mesmo fazendo uma doação para os outros, né, como ele mesmo coloca aqui. E o nosso lado, que seria o meu lado, eu via muito menos. E aí, ainda antes dele entrar nas esferas, ele coloca uma frase que eu achei assim, foi uma coisa que me fez parar para pensar muito, já quando ele começa a falar, quer dizer, quando ele fala da esfera da importância, né? Que o ideal que ele coloca é que a gente dê prioridade a fazer tarefas que são importantes para colocar a gente aonde a gente quer chegar. E a gente não tem esse tipo de hábito. O dia a dia, essa correria toda, e as nossas escolhas vão fazendo com que a gente escolha coisas mais urgentes e vá se distanciando. Aí ele fala um pouco isso aqui na página 70 do livro, que ele coloca assim: muitas pessoas têm dificuldades em definir o que é importante. Acabam se perdendo, o que os leva a adotar situações secundárias como importantes. Ficam frustrados com o resultado obtido porque acham que estão priorizando as ações certas, quando, na verdade, nem sabem que se dedicam às erradas. E eu acho que, tipo assim, quando eu li isso, foi um soco no estômago, porque não basta ele abrir os olhos para, algumas vezes, a gente está priorizando as ações que a gente acha que são importantes, mas que a gente não para poder refletir se elas querem e vão levar a gente para o nosso sonho, para o que a gente quer para a gente, sabe? E eu acho que o legal é que ele faz um resgate e que isso, a vida inteira, eu ouvi que, tipo assim, muitas vezes você pensar um pouco mais em você soasse como egoísmo. Só que a forma como ele coloca aqui, não é soar como egoísmo, é você não desistir de você, porque não desistindo de você, você vai conseguir levar pessoas junto com você ao longo do caminho, sabe? O que é mais legal. E não só você priorizar as certas, mas a gente acaba se dedicando às tarefas erradas. E aí me remeteu à época de CLT, que, cara, quantas e quantas vezes a gente trabalha com outra pessoa, a gente desdobra, a gente faz tudo, entendeu? Por aquela pessoa, porque a gente muitas vezes acha que aquilo ali é o mais certo, é o mais correto pra gente. E aí, quando a gente, sei lá, numa hora a gente fala assim, cara, não era aqui que eu queria estar. E aí tu passou uma vida inteira dedicando um período grande de tempo, às vezes pode ser curto, mas às vezes pode ser longo, para você ir na direção que era totalmente contrária à sua importância, ao que é importante para você, o seu sonho. Então, eu acho que ficou, nessa hora eu falei assim, cara, eu acho que é muito importante a partir de agora, e o livro, ele vai vir, né, pelo que ele já deu um pouco do spoiler, mas já incluir essa pergunta nas minhas tarefas. Isso aqui está me aproximando ou está me distanciando do que é verdadeiramente importante para mim? E a gente fala do verdadeiramente importante, mas não é só em termos de profissional, não. É do pessoal, do familiar, do social, tudo, 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 né? A gente pensar nesse sentido. E aí, quando veio o resultado do meu teste, eu lembrei que eu falei assim, nossa, eu ainda tenho essa característica de ser uma pessoa que dou prioridade a tarefas urgentes. Agora eu lembrei. O meu urgente deu 46%, de acordo com o teste. O circunstancial deu 35%. E o meu importante deu 19%. Olha só, por esse teste eu falei assim, gente, a importância que eu estou dando para mim mesma está muito baixa frente a outras tarefas que eu podia estar delegando, poderia estar fazendo em algum outro horário, mas eu estou sempre priorizando tarefas que não me levam aonde eu sonho, aonde eu quero chegar. E é legal fazer esse teste porque você faz essa reflexão. Você fala assim, caraca. Aí depois você fica meio desesperado, você chora em posição fetal. Mas aí ele fala, não, calma, calma que vai dar certo. Calma que não é assim, a gente vai te ajudar, né? Mas eu fiquei eu fiquei surpresa. Achei que fosse dar mais o meu circunstancial. Ju, quer compartilhar um pouco do seu teste? Algum site que teve?
A porcentagem do meu deu 44% para urgência, 30% do circunstancial e 26% da importância. Em outros tempos, eu tenho certeza que isso aqui daria bem menos da importância. Mas eu fiquei feliz por estar um pouco mais perto do que tão longe assim, né? Mas ainda assim, uma coisa que eu até marquei no dia que eu postei, que foi um soco no meu estômago, foi o que, quando ele explica das esferas, eu vou até ler aqui para vocês, e na esfera das circunstâncias, eu falei, cara, é isso aí. Porque ele fala na esfera, quando ele fala dos perfis, aí ele fala do perfil de herói, ele fala que as circunstâncias, a gente demanda, eu, no meu caso, né? A segunda esfera está sendo a circunstancial, por quê? Porque a esfera da urgência, ela me estressa por eu deixar de fazer, para fazer na última hora, aquela história da urgência. E como ela estressa o meu cérebro, as outras coisas, por exemplo, se a minha mãe me chama para fazer alguma coisa, ou se eu vou tirar um cochilo depois do almoço, ou se eu tenho que comprar alguma coisa no sacolão, eu demando fazer isso durante um tempo excessivo para que eu não precise voltar para a realidade que é a urgência que me estressa. Então, na hora que eu li isso, eu falei, cara, isso foi um estoco no estômago, porque eu não entendia porque eu fazia o que eu fazia. A gente tem muito isso, tipo, por que merda, por que eu faço isso? E você não consegue sair daquilo porque você não entende. E isso para mim foi tipo uma luz e um soco no estômago ao mesmo tempo. Porque quando aí eu comecei a ver, às vezes que, por exemplo, eu vou tirar um cochilo aqui. Não, eu tô cansada. Aí eu vou, em vez de eu tirar aquele cochilo, porque tem aquele cochilo que você acorda e você fala, tô legal. Mas aí eu embromava, aí eu virava pro canto e falava, não, vou ficar mais um pouco. Mas isso era literalmente por quê? Porque eu tinha tantas tarefas urgentes para fazer que era de importante virar urgentes que eu não queria voltar para a minha realidade. Então, quando eu li isso, eu falei, cara, então é isso que eu estava fazendo. Eu estava deixando tantas coisas importantes se acumularem e elas viraram urgente, me estressaram e qualquer coisinha que aparecia circunstancial, eu me apegava a elas e falava assim, ficava mais tempo que eu deveria. Então, se eu tinha que lavar uma vasilha, aí eu lavava a vasilha, aí eu olhava que tem ali uma teia de aranha, aí eu já limpava a teia de aranha também. Aí eu falava, acho que eu vou adiantar a janta. Aí eu adiantava a janta, tudo para mim fugir da urgência que era justamente o que eu precisava estar fazendo. E aí, quando eu vi isso, eu falei, cara, não faz sentido. E aí eu lembrei justamente do que você falou, né? De que ele cita lá, de você viver a sua vida apagando incêndio, e no final do dia, aí o dia quanto o dia, a semana e o mês, você olha para o seu projeto de vida, as coisas que você quer conquistar, independente de ser profissional, ou pessoal, ou espiritual, você fala, fiz nada, nada, fiz nada, o que eu fiz? Nada. A sensação de insatisfação. Então, assim, nessa parte, foi a primeira coisa que eu li, eu falei, que isso, velho, que isso, não tô acreditando. Foi a primeira coisa que eu li, e eu fiz questão de, na hora que ele começa a falar, antes, quando a gente começou a ler, na introdução, uma coisa que me marcou muito, que ele falou também, não só leia, mas aplique. Se você não aplicar, não vai adiantar. E eu tinha esse costume, quando os livros tinham exercício, se eu estava sem tempo, eu pulava. Só que, na verdade, você não volta lá. Na maioria das vezes, você não volta. Então, o que eu comecei a fazer? Eu li, e aí, na hora que chegou nessa parte, eu fiz. Aí, agora, recentemente, eu cheguei numa outra parte, que eu estava em trânsito, eu estava no ônibus, e aí eu falei, não vou continuar lendo, porque aqui ele pede para mim fazer um exercício. Se eu ler, eu não vou voltar. Então, o que tem me ajudado também é a aplicação, sabe? Essa questão dele bater nessa tecla. Pratique e fazer os exercícios. Então, assim, esse livro está sendo um divisor para mim, viu? E agora eu estou entrando mais em detalhes, né? Que ele vai começar a falar do método e eu estou super curiosa. Quer compartilhar alguma coisa com a gente, cara? Deixa eu arranjar o primeiro.
Pode falar que dá tempo do pessoal aqui parar. Não, é porque eu não fiz o meu teste, eu estou terminando. Eu queria Não, mas não finalizar tem para problema gente não. conversar. Precisa só fazer Mas o seu teste, então, não. pelo que Alguma coisa vocês aí falaram, que te chamou atenção? tudo que a Juliana falou é o que está acontecendo comigo. Eita! Tudo, gente, impressionante. Eu comprei vários cursos para mim finalizar desde julho, e aí eu fico assim. Eu estava pensando sobre isso, eu não consegui ler, eu só li o terceiro capítulo até o início, eu não consegui finalizar, porque eu passei mal esses dias, então teve muita coisa que aconteceu. Mas eu estava doida para terminar de ler essa parte, e eu vou ler, mas eu queria terminar o teste aqui, mas depois eu termino, já que eu já estou falando. Porque, gente, eu não consegui finalizar. É claro, e a gente sempre coloca desculpa. E aí, sempre a minha desculpa é: ai, meus meninos nunca me deixam em paz. Meus filhos sempre precisam de mim na hora que eu tenho que fazer alguma coisa. E aí eu faço igual a Ju falou. Igualzinho. Por exemplo, teve um domingo que eu deixei um domingo que é minha folga, só para eu estudar marketing digital, porque eu estou estudando marketing também. E aí, é exclusiva. Minha cabeça sabe, minha mente sabe que domingo é para isso. É para ir para a igreja e para estudar. A minha mãe me ligou pedindo para mim fazer uns posts para ela no Canva. E era uma coisa que não era urgente. E aí, o que eu fiz? Fiquei o dia inteiro fazendo para ela 35 mil posts. E não estudei. E aí eu percebi, eu falei, gente, é verdade. Eu fico fugindo. Olha para você ver. Onde que. Eu não sei o que acontece. Outro trecho também que, pegando um gancho no que a Juliana falou, que me chamou muita atenção, foi um soco, foi quando ele fala na página 72. Algumas pessoas utilizam a urgência como uma fuga de seus problemas pessoais. Quando estão resolvendo problema urgente, estão tão focadas que se esquecem das contas que tem para pagar, da barriga que não consegue perder, do filho que está com sérios problemas, do marido chato. Então, assim, a gente dá super preferência. E nessa sua colocação, eu super me identifiquei. Eu também já percebi que eu, tipo assim, quando eu começo a pensar as coisas para mim, eu começo a botar 1,5 milhão de barreiras. Eu falo, ai, cara, não, peraí, eu tenho que fazer isso. Aí entra um lado perfeccionista. Não, eu preciso estudar mais isso, antes de fazer isso, aquilo, outro. Ah, eu vou fazer amanhã. Alguém vem com alguma coisa que precisa da minha ajuda, a super heroína, ativar a super irmã maravilha, ela larga tudo. Não, vamos sim, vamos lá, vamos ajudar, não sei o quê. E aí a gente vê o quanto que a gente se sabota, né? Ó, por exemplo, assim, eu gosto muito do Clube do Livro, eu gosto muito desse momento aqui, quando ele entra em ação. Mas muitas vezes o antes, a vontade de não fazer, gente, às vezes é muito grande, de preguiça. Não é de, tipo assim, disso aqui ser maçante, não, é preguiça. Simplesmente de preguiça, de pegar o coisa, de pegar o notebook, até de abrir o notebook, não sei por que cargas d'água, né? Mas, assim, a leitura, ela é maravilhosa, eu gosto de ler, eu gosto de trocar essa ideia, só que dá preguiça de fazer. Aí, a gente teve aqui no Rio, tá chovendo muito, na nossa cidade, São Gonçalo, tá sendo castigada pela chuva. Então, ontem teve uma chuva que castigou, né, aqui, e eu fiquei sabendo que teve gente conhecida que perdeu coisa aqui, entendeu? Perdeu coisa em casa. Primeira coisa que eu pensei hoje, falei assim, fulano, quer que eu vá aí? Se quiser, eu desmarco o Clube dos Vídeos. Aí depois eu falei assim, gente, por que cargas d'água eu estou querendo uma desculpa para desmarcar isso aqui? Aí eu falo, não, volta. Aí eu falo, não, a gente vai conciliar os dois, não sei o quê. Aí eu falo, cara, e assim, isso é para coisinha pequena, mas para outras, quando a gente vê, a gente realmente está nessa fuga constante que a gente precisa, agora que a gente tem noção disso, a gente precisa se policiar para que isso não ocorra outras vezes, porque a gente vai conseguindo identificar que o que é importante vai se afastando cada vez mais da gente. E aí foi como a Juliana falou, a gente não busca, fica com o final do dia com a sensação de que não fez nada de bom, nada de produtivo. É horrível. E no dia seguinte, eu não sei vocês, mas muitas vezes no dia seguinte, você já acorda muitas vezes com aquela sensação assim, tá, como ele fala até aqui, né, que às vezes a gente está no banho e fala assim, o que eu tenho para fazer hoje? Que isso aí já parece que suga a sua energia, vai junto com você, porque você começa a pensar em toda coisa, você começa a ficar num estado de ansiedade, e aí quando você viu, pronto.
É justamente. E às vezes isso dá uma frustração tão grande que aí você foge de novo, de alguma forma, fazendo alguma coisa na sua casa, parece que para não pensar no que você tinha que fazer. E quando você vê, você fala, gente, já são meio-dia, nossa, eu tinha que fazer tanta coisa. E você não fez. Sim. Outra forma também que eu descobri, né? Isso já tem um tempo, mas é uma outra coisa de fuga de realidade. Quem é ansioso, às vezes, pode descontar na própria comida e começa a comer besteira. Ah, se eu já comi um negócio aí, agora eu vou continuar o dia inteiro comendo besteira. E come o dia inteiro mesmo. Já saí da dieta mesmo, vou comer. Não é nem chutar o balde, é pegar o balde e tacar sei lá da onde, entendeu? Ei, vai pra lá, balde. Mais alguma coisa que quer complementar? Em relação... Pode falar. Não, porque ela falou de chutar o balde, eu fiz isso com a academia. Eu tava passando mal e aí eu só fui segunda e terça. Aí na quarta eu não fui. Aí o que eu fiz? Já que eu não fui quarta, eu também não fui quinta, não fui sexta, eu só fui hoje. Porque eu pensei desse jeitinho que você falou, eu também não fui esses dias, então eu não vou não. Eu fui hoje. E a gente faz, né? Acaba no automático. Pode falar. Eu queria lembrar que a Jennifer falou que depois que ela leu e fez o teste dela, ela chorou em posição fetal. Eu fiquei com isso na cabeça porque enquanto ela fala, eu fico imaginando. E, cara, não tem como. A gente se depara com uma situação que é real, tipo, tá na nossa frente, no dia a dia. É como você olhar para o espelho e do nada você vê uma espinha. Você fala, mas quando que essa espinha apareceu, sabe? Está ali na sua frente. Só que essas coisas a gente precisa realmente parar. Imagina se você só tivesse lido, Ju. Você ia passar por aquilo e não ia ter o impacto que teve. Esse livro ele precisa ser exercitado. Tanto que eu vou mostrar aqui para vocês, porque provavelmente muita gente lá no grupo não conseguiu fazer o teste. 90% é preguiça, sem dúvida, mas vou facilitar a vida dele. Vou mostrar para vocês aqui e depois eu vou mandar lá também. Aproveitando, a Karen até falou, né, que é um automatismo. Tem uma parte aqui que eu até separei, vou tentar achar, que ele fala justamente isso, que o nosso cérebro é igual aquele filme Clique. De tanto você repetir uma ação, ele já sabe o que você vai fazer quando aquilo te estressa. Então é isso. Por exemplo, tá estressada? Eu mereço assistir um Netflix. Tô estressada, eu mereço dormir por 1 hora. Tô estressada, eu preciso de alguma coisa para me distrair. Aí vem uma tarefa que é de alguém. Então, o paradigma é justamente isso. São ações automáticas que você toma sem consciência. Quando você vê, se a gente começar a ter mais consciência para o momento presente, e isso é uma questão de... É igual exercitar músculo mesmo, porque o cérebro já está acostumado com fácil, a gente consegue ir mudando. Ele até fala aqui, que você não vai mudar do dia para a noite. É um músculo que você vai ter que trabalhar para tirar os paradigmas que deixaram você automático, que é a nossa questão aqui. E tem toda a questão aqui, que você está falando sobre você querer abraçar o mundo. Você tem 1000 coisas para fazer e que tá ali na sua esfera de urgência. E, às vezes, para ajudar outra pessoa, você desmarca aquilo que é urgente para você fazer e vai empurrando aquilo. Eu vou aproveitar que eu estou com a tela aberta, eu criei aqui no Google mesmo uma planilha, aí tem aqui as perguntas que tem no livro, e aqui o pessoal vai colocar os números. Por exemplo, eu vou preencher aqui os números, só para a gente ver se tá somando. Você fez aqui a planilha para somar sozinha? Mas você é o bichão mesmo, hein? Aí, olha ele. Ele vai... O que você deixou de fazer é importante para você fazer isso. Isso aí não é fuga não, né, ô Rangel? Para vocês terem noção, tá tão cagado isso aqui que eu acabei de fazer. Quando a gente começou a gravar, eu comecei a fazer. Aí... Nossa, tá tão rápido. Isso aí, hein, Rangel? Isso aí é para ninguém ter desculpa para poder não fazer o teste, né? De ter preguiça de fazer Você não quer fazer a minha ao vivo, não? Os meus resultados... Manda a planilha lá.
Manda a planilha lá. Então, dá para fazer. É porque eu ainda estou terminando. Eu coloquei aqui, ó, para a pessoa duplicar. Aqui está o circunstancial e eu vou pôr as outras duas aqui para ele somar. E aqui ele vai dar a porcentagem do resultado todo. Mas quando eu colocar ele lá no grupo, eu queria que isso ficasse gravado. O pessoal não pode editar essa. Essa daqui tem que ficar zero. Ah, eu quero fazer o teste. O que eu tenho que fazer? Aqui embaixo, ó, vocês conseguem ver aqui, não consegue? Você vai clicar com direito e duplicar. E aqui você coloca seu nomezinho. Pronto, essa daqui você pode editar. Porque se editar essa, quando a pessoa copiar e colar, ou quando ela duplicar, ela vai duplicar com o seu resultado. Então aqui eu posso vir e colocar. Então, ele duplica, então tá tudo aqui ainda. Rangel, Rangel, eu quero fazer. Se a pessoa quiser, ela pode fazer uma cópia também da planilha para ter para ela e fazer os resultados dela? Pode também. O legal de fazer todo mundo nessa é que quem tiver lá no grupo e acessar o link vai ver o resultado de todo mundo. É legal para incentivar o pessoal a fazer. Mas é bem simples, é só duplicar aqui. Ah, dupliquei errado, ou dupliquei duas, é só excluir. Só não pode excluir a original, pelo amor de Jesus Cristo. Mas aqui, a original você consegue colocar. Eu não lembro como. Bloqueia mas com a original senha. você consegue bloquear ela. Sim, consegue. Mas é importante a gente praticar, fazer essa... É como se você estivesse assistindo um filme e você tentar se aplicar aquilo que está no filme. A questão é que é um livro e a gente consegue aprender e aplicar. E não é só esse teste ou essa prática que ele tem no livro. O livro todo é completo com práticas. Eu tenho certeza que se a gente começar a praticar esses exercícios que tem lá, a experiência vai ser outra, sabe? Vale muito a pena. Por isso que eu quis perder esse tempinho aqui para fazer essa planilha, para ajudar a galera que está lá no grupo. E a galera que está assistindo depois e não está no grupo, já está perdendo conteúdo aí. Link vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo para poder entrar no grupo. Ó, tá perdendo um planilhaço. Já está até mastigadinho para você poder fazer seu teste, seu resultado, para poder, ó, já otimizar seu tempo, para poder te ajudar a saber aonde está desperdiçando, aonde não está, o que você está priorizando e o que você não está. Que aí a gente consegue ter noção do que a gente está fazendo, né? Do que tipo assim, a gente está fazendo de benefício para a gente, ou se a gente só está se distanciando cada vez mais da gente e dos nossos planos. E tem alguma outra coisa que você queira compartilhar com a gente desse capítulo ainda, que tenho só uma que me chamou a atenção, mas aí deixo aberto aqui para vocês. Da minha parte é isso. Então eu vou puxar aqui uma que foi quando ele fala na parte de diminuindo a esfera da urgência, né? Quando ele vem, que o legal é que ele não adianta, ele não traz só, beleza, soube o meu resultado, e agora, Christian? Ele não aborda só, não vai deixar para abordar isso só lá na frente. Agora, no capítulo, ele também já dá umas dicas. E o que é mais legal, que algumas coisas que ele coloca aqui são coisas simples, não são coisas mirabolantes, né? Agora, por exemplo, até você fazer o teste manualmente é uma coisa simples. O Rangel fez a tabela porque simplifica e a gente consegue otimizar. Ele aqui fala que esse teste pode levar até 10 minutos, você fazendo cálculo, você relacionando, não sei o quê. Com a tabela do Rangel, vai ser a 1 a 2 minutos, dependendo de quanto tempo você leva para a leitura das frases, né? Então, assim, são coisas bem simples para você poder começar a aplicar. E acho que você já consegue ver alguns resultados. E só de você ter uma visão do amplo, isso já te traz um insight para você, assim, cara, eu preciso olhar para isso. Quando você faz o teste, você vai saber exatamente para onde você precisa olhar, porque você sabe onde você está pecando, né? E aí você pode já mudar, traçar uma rota diferenciada. E aí, quando ele vai dar insights, né, dicas de como você diminuir a esfera da urgência, tem uma parte que ele fala aqui, ó, faça previsões de coisas que podem se tornar urgentes, individualmente ou com sua equipe, haja para reduzir os riscos. Porque uma coisa que ele coloca é, uma atividade que hoje vira urgente, ela foi importante antes. Porque a atividade importante, ela tem um prazo, ela não precisa ser feita para a hora, mas ela tem um prazo para ser feita. Se esse prazo estoura, aí ela vira urgente, porque ela vai precisar ser resolvida para ontem.
Então, quando ele fala essa informação, seja para você, seja na sua vida pessoal ou na sua vida profissional, porque essas informações você também pode trazer e deve para a sua vida profissional para poder se organizar, planejar o seu tempo com você, com a sua família, no seu trabalho, para poder desenvolver sua espiritualidade, socialmente, enfim, você pode trazer e aplicar esse método em várias áreas da sua vida. Só que isso aqui me chamou a atenção, por quê? Porque esses dias eu estava até conversando com o meu esposo, o Jorge, realmente relacionado a isso. É engraçado, quer dizer, para mim é engraçado, porque quando ele fala fazer previsões de coisas que podem se tornar urgentes, para que haja redução do risco, basicamente, em outras palavras, você pensar no pior cenário. E eu sou uma pessoa que a vida inteira eu sempre pensei em todos os cenários possíveis que podem acontecer em referente a uma coisa. Então, quando eu pensava nisso, quando acontecia alguma coisa, era muito difícil eu ter aquela sensação de que fui pega de surpresa, porque isso eu detesto, esse tipo de sensação. Então, eu sempre gostou. É uma fatia controladora da minha parte? Sim, é uma fatia controladora da minha parte. Vamos julgar? Não vamos julgar, porque aqui a gente não está para julgar o coleguinha, não é verdade? Mas isso sempre me ajudou a ter uma visão do amplo e não ser pega de surpresa. E assim, se alguma coisa ao longo do caminho não der do certo ou não ser do jeito que eu imaginava, eu já consigo traçar uma outra rota mais rápido, né? E eu fiquei pasma, porque esses dias eu estava de frente a algumas pessoas que elas não pensam nisso. Num passado, o Jorge, ele chegou a ter um negócio, né? Iniciou um negócio antes da pandemia, só que foi muito assim, de supetão, ele entrou com outras 2 pessoas na sociedade, e o negócio tinha tudo para dar certo. Só que foi uma coisa que não nasceu muito bem planejada, também por isso que não foi para frente. Só que uma das coisas que a gente observava, e a gente conversava muito, era que toda vez que ele tinha uma decisão para tomar, ele conversava comigo e a gente trocava uma ideia de tipo assim, olha, dá para fazer assim, assado cozido, tem que pensar assado. E quando ele trazia isso para as outras pessoas, ele era taxado como pessimista, porque ele era realista. Porque ele colocava assim, gente, olha só, vamos dar um exemplo prático. Era um barzinho, né? O barzinho faturou R$1.000 na noite. Então, o pessoal queria pegar os R$1.000 e já queria sair torrando. Não queria repor mercadoria, não queria avaliar quais eram as outras coisas, e já pensavam até numa expansão, sendo que o negócio não tinha nem um mês. Então, a gente chegava e falava assim, não, cara, vamos dar um tempo para isso maturar, porque se não der certo, a gente tem como reduzir. O que a gente vai perder vai ser mínimo. Quando ele levava essa ideia, não quer dizer que ele não estava pensando, não estava querendo que o negócio prosperasse. Ele só pensava que todo negócio, toda coisa tem o seu tempo para maturar. E ele era taxado como isso. E na época, ele ficava, tadinho, muito puto, porque ele falou assim, cara, fica muito difícil. São 2 pessoas contra uma que estavam pensando nesse sentido, né? Aí, você chegava e falava assim, cara, é muito complicado. E agora, há pouco tempo, eu tive contato com uma pessoa que ela recebeu uma indenização na justiça. Processo, justiça. A pessoa, ela o tempo todo que falava comigo, ela falava assim, não, porque o dinheiro vai sair. Quando o dinheiro sair, e que não sei o que, o dinheiro vai sair logo. E eu ficava olhando assim para ela e falei assim, mas tem uma previsão? Não tem previsão, porque entrou em alguma outra coisa, o processo está parado por algum motivo. Eu ficava olhando assim e falava assim, eu acho que eu vivo em outro mundo. Porque eu falei assim, como que a pessoa conta? Não é nem com ovo na galinha. Eu acho que está contando, entendeu? Com um ovócito que vai vir da próxima galinha que vai ser fecundado. Porque eu falei assim, eu ficava, sinceridade, eu estava tentando melhorar minha cara para, tipo assim, não falar assim, meu Deus, eu acho isso uma insanidade pensar nisso, entendeu? Mas eu ficava assim, tá, né? Aqui em Portugal essa frase fala de outro jeito. Como? Fala de outro jeito? Como fala? Tô implicando com ela porque ela não falou do cu da galinha. Mas é exatamente. É uma reunião de respeito. Aqui também é com ovo
no fiofó No da galinha. fiofó mesmo. Mas porque a gente às vezes fica assim, querendo ajudar as pessoas, mas elas, de fato, não querem ajuda, sabe? Nesse caso que a Jennifer citou, a pessoa, ao invés de se mover para fazer algo acontecer, ela está esperando que outra coisa aconteça para depois se mover. Isso é um atraso, sem dúvida. Ô, Jennifer, mas isso que você falou, seu marido, ele dá consultoria também? É consultoria? É consultoria que seu marido dá? Não, é que ele, na época, ele estava trabalhando, ele tentou abrir um barzinho, né, para trabalhar como bartender. Aí, na verdade, quando eu tinha, eram 3 sócios, eu era a 4ª sócia, que eu era a sócia por trás, né, a fumaça. Tá. Entendi. É porque me chamou atenção essa história, porque eu dou consultoria também, para restaurante, para empresas. E aí, a última consultoria que eu dei, na verdade, no final do ano passado, teve algo parecido com o que você está falando. A pessoa que chega a dar uma consultoria, ela geralmente nem precisa ser uma pessoa que, né, estudou para isso. Mas geralmente, se você passou por coisas que você já passou por aquilo ali, você tem um aprendizado, uma bagagem, então você consegue dividir isso com outras pessoas, né? É assim que a gente vê. E aí eu tenho certa experiência em coisas que eu ensino. Eu só ensino o que eu já tenho experiência, o que eu já vivi. E aí, quando você falou nisso, eu lembrei exatamente de uma consultoria que eu dei aí ano passado. E, gente, não é que a gente é pessimista. Realmente, a pessoa que não conhece e ela não tem mínima noção do que a gente está falando aqui, de tempo, de investimento, de nada, empreendedorismo de zero mesmo, tudo que ela vê dinheiro entrando, ela vai achar que é lucro. E aí, a pessoa que mesmo eu de fora, contratada e falando de dentro, ninguém me entendia. E ficava como se eu fosse a louca da história. Porque o dinheiro que entrava, eles queriam gastar. E aí eles estavam com freezer alugado, micro-ondas alugado, tudo alugado. E eu, não, gente, não pode gastar. Vocês vão ficar uns 6 a 8 meses sem usar R$1 do que entrar, porque tem que fazer esse dinheiro virar. E aí eu era taxada como a louca. E isso que você falou realmente é verdade. Só que junta uma coisa com a outra. Esse livro também ajuda demais, gente. Eu acho que todo mundo deveria ler esse livro. Porque ele não é só para pessoas comuns, não. É para qualquer área. Exato. Qualquer área. Tem que ler esse livro. Você falou agora, eu lembrei de outro exemplo. Por quê? Isso da gente pensar em todos os cenários onde a gente é taxada como pessimista faz parte do planejamento do próprio negócio. E faz parte do gerenciamento de risco, né? Eu só sabia isso com outras palavras. Eu não sabia desse nome bonitinho, né? Mas a minha principal dificuldade, Karen, é que desde mais nova, eu meio que, mesmo não passando pela situação, eu sempre tinha, sabe, uma noção. Eu nunca tive essa impressão de ser uma pessoa deslumbrada, que achava que, magicamente, eu vou entrar no negócio e ele vai fazer dinheiro assim, né, de uma hora para outra. Eu vou dar um outro exemplo agora numa outra área na minha. Eu sou farmacêutica, né? Trabalhei durante muito tempo em farmácia comercial. A última farmácia que eu trabalhei, eu tive a oportunidade de vê-la começando do zero. Então, eu fui a farmacêutica zero. Porque para uma farmácia abrir, ela precisa ter um farmacêutico como responsável técnico, em qualquer lugar do país. Então, eu acompanhei esse processo. E, cara, muita gente perguntava assim, pô, Jenny, você não tem vontade de abrir sua farmácia, não sei o quê? E eu falava assim, cara, eu sei o custo, eu não preciso saber exatamente qual é o valor de cada medicamento. Eu imagino já o custo que deva ser para poder abrir uma farmácia, porque, além de eu saber que é um mercado que movimenta milhões, eu via, até então eu só tinha trabalhado em grande rede, mas eu via o quanto que você está repondo mercadoria, as notas fiscais, os valores que vinham. Então, aquilo ali, para você poder movimentar, para você poder iniciar, e também tive a oportunidade de ir numa feira em que, para você entrar com essas marcas que já têm nome, é no mínimo 100 a 150 mil. Então, assim, você chegava e você falava assim, cara, não é um valor baixo. E eu não preciso ter aberto uma para entender isso. E outra, a gente está falando que a gente vai colocar um valor ali e todo negócio ele tem seu tempo de maturação. Você também não precisa abrir para poder você saber que isso não vai acontecer em um mês.
Sim, Que isso leva um bom tempo. E o tempo de farmácia é, no mínimo, 5 anos. Essa farmácia onde eu trabalhei tinha um consultor, e ele, em todas as vezes, ele falava isso: olha, o mínimo para você poder ver um retorno de uma farmácia, independente do valor, são 5 anos. E nessa farmácia que eu tive, o que eles fizeram? Eles abriram um lugar que tinha pouca concorrência, e a concorrência que tinha era um cara que já estava ali há 20 anos. Era uma pessoa que trabalhava 20 anos praticamente sozinha, sem concorrência. Ela foi perguntar para o cara quanto que ele conseguia fazer por mês. Aí eu lembro que no primeiro mês que a farmácia estava abrindo, ela falou assim, e ela começou a ver, tipo assim, quanto estava vendendo por dia, a gente vendia. Gente, tem farmácia que vende aí 20 a 50 mil por dia, dependendo da franquia. Uma farmácia de bairro, ela pode vender em torno de 2, Travou. né? Estão me ouvindo? Em torno de quanto? Travou só quando você falou em torno. Pois é, muito dinheiro, para vocês verem como são coisas. Então, a farmácia de bairro pequena, ela faz aí em torno de 2.000 a 3.000. Se ela tem funcionários bons que sabem vender, pode fazer de 5, minimamente até 10.000 por dia. Porque o balconista que ganha comissão, como ele tira a comissão limpa, ele pode chegar a ganhar um salário muito maior do que um farmacêutico que tem a sua carteira assinada, né? E aí, o que acontece? A farmácia, na época, ela estava começando a vender, acho que ela começou a vender o seu pico de R$1.000 ao dia. E isso estava aí com uns 15 dias, por aí que a gente começou. Eu lembro que eles estavam fazendo as contas lá entre eles, e a pessoa chegou para mim e falou assim, poxa, eu estou fazendo as contas aqui, e nesse ritmo, a gente já vai dar para poder viajar mês que vem para o exterior, que o sonho deles era ir para Portugal. E eu fiquei olhando assim, eu falei assim... E detalhes de quem eram os profissionais. Era um gerente, tinha uma operadora de caixa e era eu. Para eles economizarem como funcionário, eu também fazia as vias de balconista. Então, a gente se revezava, porque senão, se um horário de farmácia é de 8 às 10, tadinha, a pessoa vai trabalhar de 8 da manhã às 10 da noite, né? E aí, depois... Aí, tipo assim, você vai falando umas coisas assim, olha, para você quer economizar, para você não... Eu vou falar uma coisa assim, vamos ver se vocês vão concordar comigo. Você quer economizar, você tem uma empresa, você quer economizar para poder não pagar funcionário, você sabe fazer a função. O que você vai fazer? Você vai lá para a empresa para poder trabalhar, né? Pergunta se algum dono de farmácia quer ficar trabalhando na farmácia. Ninguém quer. Nada. Aí você fica assim... E foi isso aí que aconteceu. Aí quando eu ouvi isso, eu falei assim, eu lembro que na época eu falei assim, minha filha, um mês não dá retorno para a farmácia ainda não. Se acalma que ainda tem um tempinho ainda para maturar, meu filho. Te acalma aí que você tá... Não é só farmácia, isso aí é qualquer negócio, gente, é qualquer negócio. E aí, moral da história, o que aconteceu nesse empreendimento, né? Um dos sócios, né, não concordava com o que eu falava, então virou meu inimigo mortal, me conhecendo em apenas uma semana, porque tudo que eu falava parecia que ele levou para o pessoal, como se fosse assim, como se eu não gostasse dele ou fosse a única contra ele, sabe? E aí, construções de gastar o dinheiro. Como se o dinheiro fosse meu, eu nem colocava a mão, gente. Eu só estava dando conselhos, que é o que a gente faz na consultoria. E você está falando aí, Jennifer, que você não chegou a ter para ter experiência. A gente não precisa ter para ter experiência, porque só o fato de você estar no ambiente e reconhecer essas coisas, o seu cérebro ele grava. E aí, quando acontece novamente uma situação, o seu cérebro lembra, não, você já viu isso, é a tal da intuição. Você já viu isso. Então você sabe que é assim que funciona. E outra coisa, você não precisa estar lá, mas só se você ler sobre isso, sobre coisas que te interessam, você já sabe o resultado final, né? Então, a gente é muito intuitivo, né? Nós somos muito intentes em contar isso. O que eu acho legal é que... Não, foi o que você falou. Tipo assim, o mais legal também, como você falou, eles acabaram te tirando porque você era o problema. Não, eles não me tiraram. Sabe o que aconteceu? Tá. Eles encerraram a sociedade e fecharam o negócio. Aconteceu a mesma coisa...
Provavelmente um já... Ficou como se eu tivesse colocado todos, tipo assim, era uma contra... A cara separou. É tipo isso, só que na verdade não é isso. Ficou parecendo que eu separei, gente, mas não é isso que aconteceu. Eu fiz o meu trabalho, e aí eles se separaram, porque esse sócio, eles perceberam que não era um sócio que eles queriam ter, porque ele estava completamente pensando em contrário. Tipo assim, o cara com 3 meses, ele queria pegar já dinheiro do caixa, sendo que eles não tinham nem... Era freezer, era tudo alugado, sabe? E assim, para falar a verdade, essas consultorias, esse cara aí, né, que desfez, estava provavelmente mais com a consciência mais voltada para peraí, realmente o que ela tá falando faz sentido. Sim. E o outro tava assim, foda-se, eu quero gastar, eu tô trabalhando aqui para ter dinheiro. Já posso ir para Dubai? Já posso ir para Dubai? Já posso. E aí, isso foi bom, porque assim, se todos, gente, isso é em tudo. Se você, antes de casar, procurasse um consultor, se você antes de abrir um negócio, procurasse um consultor. Tudo, gente, tudo. Você, assim, não que você não fizesse, mas para alinhar a expectativa e a realidade. Porque se é uma realidade que você vê que você não quer encarar, você para ali antes. Isso justamente é um planejamento, Ju. É um planejamento. Exato, planejamento, Por quê? Exatamente. Tem gente que, infelizmente, olha relacionamento, não leva a empresa como relacionamento. E, na verdade, a empresa é igualzinho um relacionamento. Você tem que fazer um checklist. Você tem que perguntar perguntas íntimas, sim, para sócios, porque é sócio. Então, você tem que saber qual parâmetro que ele está junto com você. É igual no relacionamento. Porque se não tiver tudo alinhado, vocês vão caminhar até um certo ponto, e aí, lá no meizinho do planejamento, cada um vai para um lado. E aí é onde dá errado. Os casamentos dão errado, as empresas dão erradas. É tudo planejamento. E esse livro explica direitinho. Isso serve para todos, para relacionamento, para empresa, para amizade. É isso aí, gente. Tem que ler o livro. Tem uma parte aqui no livro que ele fala justamente isso, que é você está na estrada da vida, se você pegar o caminho errado, pode ser que lá na frente, porque existem as situações que, às vezes, lá naquela estrada, você vai conseguir pegar um caminhozinho para consertar a rota. Mas eu não dirijo, mas eu entendo que, às vezes, para quem dirige, tem lugar que não tem como. Ou é você ir até o final, retornar, voltar tudo de novo. Perde um tempão. Assim, perde um tempão. E ele fala justamente isso, se você não ficar atento ao que é importante para você, você pode pegar a estrada que não é para onde você está indo, e quando você perceber, você está tão longe, tão desgastado, que vai ser muito difícil recomeçar, né? Pode ser que recomece? Pode, mas a gente se conhece, igual a Karen falou, às vezes a pessoa ela entra num relacionamento de sócio, mas eles não têm uma visão, não conversam sobre isso, é igual casamento, não conversa às vezes sobre os planos do futuro. Aí um está querendo, por exemplo, comprar uma bicicleta, o outro está pensando em reformar a casa. Gente, não faz sentido. É a mesma coisa na empresa. Um está pensando em vez de ter um aluguel de um freezer, juntar o dinheiro para comprar o freezer, porque aí a gente nunca mais... Exato. Não, o outro falou, não, o dinheiro que entrar, eu vou pegar esse dinheiro e vou gastar no bar. Justamente. E, infelizmente, por isso que... E aí a gente entra até na Bíblia um pouquinho. Por isso que entra o livre-arbítrio, porque a gente tem a opção de escolher, porque a gente tem como se planejar e a gente decide se quer ou não. Por exemplo, às vezes a gente está deslumbrado tanto no relacionamento quanto numa empresa, que no início tudo é festa, no início é tudo maravilhoso, é tudo lindo, você não se atenta ao planejamento de espécie nenhuma. Mas aí, se acontece qualquer problema, é claro que nunca dá para você voltar, mas para você voltar a ter aquele tempo que você perdeu, tem as consequências. Às vezes é um filho de um relacionamento que não era para ter acontecido, mas gerou uma criança e aí vai ser aquela família desamparada. No caso do empreendedorismo, é o dinheiro que você investiu, o tempo que você perdeu, e às vezes você não consegue, igual eles não conseguiram repor o dinheiro que eles investiram. E é muito dinheiro, geralmente. Gente, não é pouco, não. E às vezes, e olha que ele me disse essa frase, um deles, né? Ele me disse assim, olha, eu prefiro a minha paz
esse dinheiro todo que eu investi, que foi muito dinheiro, eles não conseguiram recuperar, porque eles ficaram 1 ano só aberto, e os sócios todos falaram, olha, os que saíram, né? Eu prefiro ficar sem o dinheiro e ter a minha paz, começar do zero, do que eu sei que eu perdi tempo, eu sei que eu perdi tudo por causa de falta de planejamento, do que ficar nesse inferno e eu sabendo que lá eu não vou chegar no final. E é isso aí. Ainda bem E o que bom não. é que eles pararam antes de dar continuidade a uma coisa que já estava... O fracasso já estava às portas. Já estava, Ia ter gente. gastado muito mais tempo e tudo mais. Verdade. Mas E, é gente, passando para o capítulo 4, afinal de contas, como administrar o tempo? O que você tem aí para poder colocar para a gente, Rangel? Que alguma coisa te chamou a atenção? Eu gostei muito desse capítulo porque depois que ele ensina a gente a fazer meio que um mapa do que consertar de fato na nossa vida, a gente vê lá a circunstância, a importância, a urgência, e a gente fica meio pensativo. E aqui ele de fato começa a falar como que a gente precisa corrigir isso. Eu acabei lendo mais do que eu devia, no caso. Eu teve uma parte aqui que me chamou muita atenção, foi que ele falou sobre o homem possui 4 dimensões de sua existência, conforme mecanismos anteriores, e ele cita que é o físico, o mental, o emocional e o espiritual. Literalmente isso fala que a gente tem nossos momentos, nossos estados. E isso vai, de fato, colocar na nossa frente a nossa meta. No começo do livro, ele começa falando que às vezes a pessoa fica tão preocupada com as circunstâncias da própria vida que ela adquire doenças. Vocês lembram dessa parte? Que ele fala que ele teve ali várias doenças porque ele antecipou a preocupação, a má alimentação que vem da preocupação, isso tudo, o corpo vai dando sinais. E é literalmente essa questão que nos faz pensar. Se eu tenho vivido uma vida que não é a que eu quero, pois eu já tracei aqui uma meta, mas eu me esforço e não consigo alcançar. Aí a gente faz o exercício e começa a ver que, de fato, a gente precisa ajustar algumas partes. Não, isso aqui não é tão importante. Não, isso aqui é circunstancial, preciso. Nesse capítulo, ele começa a dizer que não adianta só você simplesmente querer, sabe? Você, de fato, precisa praticar. E eu tenho certeza. Hoje é dia 14. Para você que está assistindo a gente aí, eu não sei que dia é hoje. Talvez, provavelmente, você não vai assistir no passado, né? Já é o futuro. E imagina se você tivesse aqui com a gente lendo e participando e fazendo o exercício. Eu tenho certeza que a gente que está aqui no grupo agora vai chegar no futuro e a gente vai ter aplicado isso. A nossa vida, sem dúvida, vai dar uma guinada. Eu tenho essa certeza porque ela já deu com os livros que a gente já leu. O Poder da Autorresponsabilidade do Paulo Vieira, pelo amor de Deus. Eu nunca apanhei tanto na vida. Mas, de fato, isso muda o ser humaninho, sabe? E hoje a gente está aqui aplicando o que a gente está lendo sobre a tríade do tempo. Para você que está no futuro, infelizmente, você já está atrasado. Mesmo estando no futuro, sabe? Esse capítulo me chamou muita atenção por conta disso. Ele, de fato, já nos direcionou e agora ele começa a falar mais sobre o que a gente precisa fazer de fato. Você que está vendo esse vídeo depois, entendeu? Não faça como eu. Eu adquiri isso aqui provavelmente em 2018, 2019. Estou lendo esse livro agora. Entendeu? Então você pode ser muito. Se você chegou até aqui, você já é muito mais esperto do que eu era antes, entendeu? Então agora, só aprende aqui com a gente, pega o livro, entendeu? Tem a oportunidade de comprar, compre, porque é sempre bom você ter um exemplar para você. Não tem como, entra aqui no clube, que a gente disponibiliza lá no clube os PDFs de toda a leitura que a gente vai fazer durante um ano, para quem tem condição e quem não tem. Porque o que muita gente faz,
Tem gente que prefere primeiro ver, fazer a leitura com o clube e aí depois adquirir o livro físico, entendeu? Porque tem certos livros que não chamam a atenção da pessoa para ter, outros teve gente que fez questão de ter, entendeu? Isso também é uma possibilidade. Então, se você já chegou até aqui, porque você está interessado em como utilizar o seu tempo melhor, e você já está vendo isso aqui, você já está anos-luz. Então, ó, só engata primeiro e vem, entendeu? Nessa parte aqui desse capítulo, me chamou muita atenção duas coisas. Uma foi o que eu já falei, que ele fala aqui sobre alguns conceitos que vai falar, né, ao longo do livro, que foi o antecipar, que ele repete um pouco do que a gente acabou de falar agora sobre prever riscos e tudo mais. Mas o que eu mais gostei foi uma fala no equilibrar. No equilibrar, não, no priorizar. Que ele coloca assim, ó. A priorização pode ser feita com base no ambiente ou na situação. Uma das perguntas que você pode falar, está até na página 94 do livro. O que você tem condições de fazer no local? É acessar um computador? Acessar um telefone? Você tem que falar com alguma pessoa? E aí ele dá a sugestão. Se falar com alguém era prioridade para você naquele momento, então pode tentar antecipar essa atividade, já que você está naquele ambiente e aquilo ali não te permite fazer outras coisas. E a chave principal, que é, não adianta ficar preocupado se você não conseguir executar a prioridade devido ao ambiente ou à situação. Apenas priorize outra coisa possível de ser executada no ambiente em que você encontra. O que eu gostei dessa frase foi que, assim, mais uma vez, e aqui agora, em termos da gente ter uma melhor performance e produtividade, é você fazer o seu melhor dentro do que você pode, com o que você tem. A gente já ouviu isso com o próprio Paulo Vieira, quando ele fala feito é melhor do que perfeito, né? Então, é mais fácil você fazer do que você simplesmente não fazer, e aí você só adia. E aqui ele traz que é circunstancial isso ser colocado em prática para que o seu planejamento e o seu tempo seja bem utilizado. Então, se você é aquele tipo de pessoa que sempre fica esperando, eu tenho que ter o melhor cenário, tem que ser nas condições perfeitas, né? A gente cada vez mais vai amadurecendo, como adulto, a gente vai percebendo que não existe condição perfeita. Não mesmo. A condição quem faz somos nós. Sim. Então, a gente tem que aprender dentro daquilo ali, dentro do ambiente, dentro da situação, como eu posso agir da melhor maneira possível. E isso não é só válido também para ambientes e situações. Isso é válido para pessoas, que eu vou até abrir um parênteses que veio agora na minha cabeça, e meu coração está pedindo para falar. Tem pessoas que a gente vai bater de frente, que a gente vai cruzar, e vai ser meio polêmico, porque o nosso pensamento nunca, ou quase nunca, às vezes vai bater da mesma forma com a pessoa. E não tem problema nenhum com isso. Ou às vezes é um parceiro seu, às vezes pode ser realmente um namorado, um marido, ou um ficante prêmio que você... O sócio, entendeu? Que você promoveu, o seu chefe, ou qualquer coisa do gênero. E às vezes ele pode fazer algumas coisas que não vai fazer você gostar, que vai, sabe, te irritar de alguma forma, que você sabe que às vezes você sente dentro de você que, tipo assim, nossa, isso aqui não tá me levando. Então, o que é legal? Você chegar e tentar abrir a melhor maneira possível um diálogo para poder entender qual é a ideia daquela atividade, né? Ele até fala aqui que é para a gente exercitar bastante o não, né? Que, assim, muitas vezes com os nossos superiores em termos de relações de trabalho, porque a gente precisa entender. Muitas vezes ele traz exemplos aqui de aplicar essa metodologia dele em empresas, e tem pessoas que acabam explorando tanto mesmo o funcionário, que o funcionário ele acaba perdendo tantas horas de atividade que ele poderia fazer para a empresa, porque ele está fazendo para uma outra coisa com medo de perder o emprego, porque ficou com medo de pedir, né? De, tipo assim, falar, cara, eu não posso fazer isso. Então, é aprender a falar sobre isso. Mas o mais legal se aquela situação, você precisa passar por ela, né? De qualquer forma, as circunstâncias não vão ser da melhor maneira que você gostaria,
foque no que você pode fazer o seu melhor dentro daquilo ali. Então, se você, por exemplo, está no embate pessoal com seu marido ou com a sua esposa, cara, a gente está divergindo em coisa, ou então, ele está me enchendo o saco, eu estou em algumas coisas que eu estou insatisfeita que eu coloco para poder ele fazer e ele não faz. Coloco para poder ela fazer, ele não faz. Cara, faz a sua parte. Faz a sua parte dentro do seu planejamento e que vai ser benéfico para você. Porque também, no final, a jornada de você ter uma coisa... A importância ela é individual, mesmo que você esteja num relacionamento. Verdade. É óbvio que vocês vão unir os objetivos de vocês. Mas mesmo eu sou casada com o Jorge, eu tenho o meu objetivo pessoal e ele também. Antes de ser casada, você é uma mulher. É uma pessoa. Exatamente. Eu sou uma pessoa única e eu tenho pretensões, eu tenho ideias, eu tive, né, consegui algumas coisas que eu penso para mim, que eu almejo para mim, que só eu posso conseguir. Eu não posso conseguir com uma pessoa vindo comigo. Não, eu quero dizer assim, não que a pessoa não vai vir comigo, mas eu tenho que galgar aquilo ali sozinha. Um exemplo porque tem sonhos que é só nosso, né? Um exemplo, por exemplo, se você quiser saúde é individual. Não adianta, isso aí é umas vezes alguma coisa que dentro de um relacionamento é uma discussão. Tu quer ser saudável, mas o teu companheiro ou tua companheira não quer te acompanhar. O que você pode fazer? Se você for colocar isso como uma desculpa, você nunca vai ser saudável. Desculpa, né? Mas o que você pode fazer por você nessa circunstância? Estabeleça o que é importante para você, quais são as ações que são importantes para você e vai, porque aí você vai estar dando prioridade e justamente vai fazendo isso. Você vai fazendo o melhor, o que você pode fazer, não deixando de fazer dentro do ambiente, dentro da situação e com aquela pessoa. E só, manda um beijo e espera assim de coração. Um dia que você venha junto comigo, porque eu vou estar lá firme e forte aos 90 fazendo um Cooper enquanto você vai estar numa mesa. Entendeu? E assim que é o legal dessa frase que você falou sobre a comunicação, eu vejo a comunicação de uma forma muito simples. É como se fosse um jarro d'água. Se você só falar, você faz ali vibrar aquela água. Dependendo da forma que você fala, aquela água vai vibrar de forma a sair do jarro. Sempre que uma palavra é lançada, ela precisa ser absorvida. E o erro das pessoas numa comunicação é querer responder na mesma hora, sabe? Isso é um erro fatal. A comunicação, ela precisa ser digerida. Quando você fala alguma coisa para mim, eu tenho que ouvir o que você falou primeiro. E não só querer responder. E isso eu vejo literalmente como um jarro d'água. Depois que a pessoa fala, aquela água vibra, e aí tem que esperar a água acalmar para depois você falar de novo. E depois espera a água acalmar para o próximo falar. Senão, imagina os dois falando no jarro ao mesmo tempo, daqui a pouco não tem mais água no jarro. Outra coisa, eu gosto. Também, só pegando um gancho, mesma coisa para a leitura, que a gente sempre fala, né? Cara, às vezes a pessoa leu a primeira vez aquele livro, não fez sentido para ela. Dá uma oportunidade em algum outro momento, faz a leitura de novo, porque você vai ter outros insights, outras coisas vão te chamar a atenção que não te chamaram. Às vezes o que o Rangel está falando agora para você, não fala assim, meu Deus, não faz sentido. Ou o que eu falei para você não faz o menor sentido agora. Mas lá na frente, dependendo do seu momento de vida, alguma outra coisa vai fazer sentido. Um exemplo que não me chamaria atenção em outros momentos, mas que eu tive acesso há pouco tempo, que é um livro que eu estou a fim de ler, é A Arte de Não Agradar as Pessoas. Então, as partes em que ele fala no dizer não, de você se posicionar e tudo mais, isso faz parte do não agradar. Foram partes que me chamaram a atenção, que com certeza, se eu não tivesse essa semana falado sobre, ou visualizado, ou no caso, ouvido algumas pessoas falar sobre, isso não ia me chamar a atenção agora. Sim, faz sentido. É legal. Quer falar, Karen? Obrigada. Faz sentido isso mesmo. E não tem o que dizer, né? A gente tem que fazer. Porque se a gente fizer... Uma coisa que eu fiz, que eu percebi que eu comecei a fazer bem antes desse livro, né? E
eu julguei o livro pela capa, eu falei com vocês isso, né? Que quando eu vi a Tríade do Tempo, uma capa feia, laranja, né? Laranja. Esquisita, não é chamativa. É literalmente uma capa que ele não tem nenhuma imagem, não tem nenhuma coisa que te prende e dê vontade de ler. E aí, na hora que você lê o prefácio ainda, eu não fiquei muito animada, na verdade, com o prefácio também, não. E aí eu pensei assim, eu julguei sim. Falei, sei, vamos ver. Aí, quando eu li o primeiro capítulo, eu falei, uau! Cara, é literalmente julgar mesmo, sem saber. E eu só fui lendo e falei, gente, que livro maravilhoso. E é um livro que eu estou indicando para todo mundo agora. E uma coisa que eu comecei a fazer, é verdade, olha que eu tô realmente doida para terminar de ler. Eu não li todo, porque eu estou lendo outros que eu estou estudando. Então, a minha prioridade, não pude colocar ele no topo essa semana, mas eu vou ler rapidinho, porque eu estou ansiosíssima. Uma coisa que me ajudou bastante, eu comprei um quadro. Aqui já tem quadros aqui em casa de escrever por causa das crianças, né, para casa, mas eu comprei um para mim. Eu falei, gente, eu vou comprar, porque a gente fica muito assim, tudo para a gente é por último, é depois, né? E eu falei, não, eu vou comprar um quadro para mim, para eu conseguir me planejar. Eu comprei um quadro e coloquei aqui em cima da minha mesa do escritório, e falei, e coloquei, tentei planejar, eu já fiz isso vários dias, não vou mentir, não vou ser hipócrita, porque funcionou apenas 3 dias. Porque esse hábito, cara, não é que é difícil, é desafiador demais a gente conseguir seguir aquilo ali. Porque eu montei, fiz um planejamento semanal tão bonito que dava até gosto de ver. No primeiro dia eu estava num gás, que eu fiz tudo certinho, bonitinho, igual estava lá. No segundo, eu já pulei umas etapas. No terceiro, eu também pulei, mas eu fiz. Agora, no quarto, eu só olhava para o quadro e eu falava assim, eu já sei o que eu tenho que fazer. Mas eu estou sendo sincera, eu já sei o que eu tenho que fazer. Eu foi um hábito que eu sei que eu teria que ter continuado, porque hábito ele não pode ser apagado, mas a gente tem que mudar ele. Ele pode ser alterado. A gente não consegue apagar um hábito, né? Mas a gente consegue alterar, porque para você querer mudar, você tem que alterar, tem que colocar outra coisa no lugar. E é desafiador. E não é. E quando você falou, Jennifer, da preguiça, que a gente tem preguiça, não é preguiça. Não é preguiça, isso é neurológico. Todo ser humano é assim. Não é preguiça. Então, não pense que, eu sou muito preguiçosa, eu já não quero nem abrir. Não é preguiça. É porque o cérebro sabe que tudo aquilo que gasta energia, ele quer poupar. Então, a gente vê como preguiça, mas não é preguiça. Isso é natural do corpo. Então, por preguiça isso... é só o codinome. É o codinome que a gente dá, mas não é nem o codinome certo. Acaba sendo cultural. Porque tudo que a gente deixa para depois, ou que a gente não quer fazer, eu tô com preguiça hoje. Não é preguiça. Porque, literalmente, o nosso cérebro sabe, na hora que você pensa naquilo que você tem que fazer, e vai te dar trabalho, vai te fazer gastar muita energia, o seu cérebro já te lembra, nossa, você vai ter que fazer isso e tal, e ele já dá uma diminuída, e aí que vem aquele arrastamento que a gente leva, né? A gente entende o que você está falando, porque a gente leu Hábitos Atômicos e a gente também leu O Milagre da Manhã. O Milagre da Manhã é muito desafiador para quem quer ler e seguir. Ele realmente ele te dá um passo a passo de tarefas pela manhã que, se você não fizer certinho, aquilo você não consegue fazer. A minha irmã, a Bianca, ela leu com a gente, ela está lendo também a Tríade do Tempo para participar. Ela conseguiu realmente fazer o Milagre da Manhã, e quem segue ela no Instagram lá, todo dia, 5h30 da manhã, ela posta a fotinha dela lá. Que ela se habituou, sabe? Ela já tem programado, não, eu tenho que acordar tal horas, fazer isso, porque eu vou pro CrossFit tal horas. E é justamente depois dela fazer essas tarefas. Aí o que ela fez? Como ela gosta, ela já colocou tarefas em cima disso para ela poder ir pro CrossFit, sabe? Então logo após ela vai, né? Criação de um hábito. Exato. Porque eu já li esse livro, Milagre da Manhã, e eu sou um pouco contra ele em algumas partes. Por quê? Hoje é comprovado cientificamente que quando você... isso que ele fala de acordar cedo, tomar banho gelado e fazer aquilo tudo,
Eu entendo, eu acho que ele deveria ir mais a fundo nesse livro aí. Eu acho que a explicação dele não foi tão científica, faltou muita coisa nesse livro. Tem até um outro livro que eu li depois desse, que depois eu vou procurar aqui o nome que eu não lembro, eu vou passar para vocês. Porque eu não concordo muito nessa parte aí, não. Porque tem coisa científica. Banho frio, esquece. Isso não entra na minha cabeça nem a pau. Mas por isso que a gente leu o Hábitos Atômicos. Sim, porque faz um pouco de sentido, porque nos nossos antepassados, eles tomavam só banho frio. Mas antigamente, eles tinham que, logo após tomar o banho frio, eles ligavam a anteninha e eles tinham que se preparar para quê? Para correr, para fugir de alguma coisa, sabe? Então, quando a gente toma um banho gelado, esse horário, o nosso corpo, acontece coisas que ele fica preparado para caso algo aconteça. Você liga tipo um estado de alerta no nosso corpo. Então, se você toma esse banho gelado e você não faz o que precisa ser feito, que é o que ela está fazendo, que está certo. Que se ela toma o banho gelado e vai para o crossfit, vai correr e vai fazer não sei o quê, tá tudo certo, é isso mesmo. Agora, se a pessoa não faz o que ela faz, ela só tomou o banho gelado e ela não vai ser legal para o corpo dela, entende? Mas legal. Isso vem com o conhecimento. A gente vai conversando, lendo e aprendendo. A Jennifer tinha perguntado sobre a parte que eu tinha gostado desse capítulo. Ele fala aqui na página 58. Eu tinha grifado aqui, mas eu tinha perdido. Fala sobre descarregar. Eu achei importante essa parte porque a gente, quando tem muitas tarefas para executar, a gente acaba se perdendo um pouco no que fazer. E às vezes dá essa pausa, sentar, relaxar e literalmente descarregar. Você eu tenho que entregar esse relatório, eu tenho que fazer essa arte, eu tenho que atender esse cliente, tenho que responder o WhatsApp, tenho que postar no Instagram, é muita coisa. Só que é muita coisa porque está desorganizado. Se você sentar, relaxar e descarregar, como o Christian fala aqui, ele fala assim, ó, o princípio de descarregar é poderoso por 2 motivos. Primeiro, ele permite que você reduza a ansiedade, isso aqui é sem condição, a ansiedade e minimiza a tendência de urgência, pois promove a segurança de ter suas demandas armazenadas em um local seguro e permite que os princípios do planejamento e antecipação aconteça. Não é que é muita coisa, só está bagunçado. Sabe quando a criança vai brincar e joga os brinquedos tudo na sala? Não é que tem muito brinquedo, é porque está tudo espalhado. Quando vai guardar, cabe tudo numa caixa. Então, essa questão aqui me pegou muito nesse capítulo. Primeiro, descarrega. Para tudo que você tem que fazer, relaxa sua mente, e depois vai organizando. Caramba, eu tenho que mandar esse e-mail, isso é importante? É importante pra caramba, senão o cliente não responde, eu não faço o orçamento, importante, então já anota ali, tem que mandar esse e-mail. Caramba, tem que esquentar a janta. Esquentar a janta, tem que primeiro descongelar. E se é urgente? Não, eu posso fazer quando tiver faltando 2 horas, 3 horas. Então não é importante, mas eu tenho que fazer. Sabe? E organizando, isso aqui para mim foi o que mais me pegou nesse capítulo 4. O que é legal também dessa sua fala, e quando eu li essa parte, você vê, cada um tem uma forma de se voltar o olhar, né? É que eu acho assim, é uma coisa que aqui em casa eu já vi a necessidade de chegar e fazer. E eu percebo que ele fala que esse descarregar, além de serem as pausas, que algumas pessoas falam em despressurizar, que é a pausa necessária para você fazer qualquer outra atividade para poder você ter, né? Você não se enfiar numa atividade circunstancial e às vezes você tendo um break, você está conseguindo chegar, deixar o seu cérebro um pouco mais descansado. O descarregar, para mim, eu vi a importância de parar um dia da semana, sentar, organizar o que precisa ser feito diariamente e aquela frase, como eu disse um pouco antes no início do nosso encontro. Quando a gente acorda, a gente está no chuveiro ou alguma coisa, a gente já fica pensando. Principalmente mulher, né? Eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo outro, tenho que dar conta de casa, tenho que fazer isso, tenho que dar conta de mercado. Isso aí, quando a gente leu o Milagre da Manhã, ele pedia para a gente não começar nesse ritmo, ou seja, a gente fazendo alguma outra atividade, justamente para a gente
tirar esse grau de ansiedade que o próprio Christian fala aqui agora. Ou seja, para a gente começar o dia com mais tranquilidade, para que depois que a gente chegasse e fosse começar a iniciar, a gente fizesse as nossas atividades. Só que se você parar para pensar, se assim que você acorda, você, às vezes, assim que você abre os olhos, eu não sei a Karen, não sei o Rangel, mas muitas vezes quando eu abro os olhos, já vem todos os pensamentos do que eu preciso fazer. E eu nem acordei, sei nem se eu estou acordada, eu só abri, olhei para o teto e já vem assim, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo outro, e isso tem horas que isso deve ser horrível, credo. Tem horas que isso desanima, que você fala assim, gente, já estou cansada só de pensar e não tem nem 2 minutos que eu acordei. Então, eu vi nessa parte que o fato de você chegar e jogar numa ferramenta, como ele dá a entender, joga numa ferramenta online ou anota numa agenda o que você precisa fazer no dia. Ele dá a ideia de você fazer dia a dia. Só que o planejamento do dia de amanhã, por exemplo, que é a quarta-feira, tem que ser feito hoje à noite. Então, agora, depois daqui, ou então no momento do dia, você já tem que fazer assim, o que vai ser prioridade para amanhã. E às vezes a nossa correria, como ele mais fala, né? Às vezes o nosso dia a dia não permite isso. Mas a gente precisa fazer isso. Se você não consegue fazer isso diariamente, você tem que tirar um dia, pelo menos, da semana para se organizar. Por quê? Você vai evitar que seu cérebro fique assim, sabe? Vai evitar que você chegue e fique pensando nas atividades, se atropelando. Porque, assim, às vezes, a gente tá tão no automático e tem tanta coisa para fazer que se você não numera, você não coloca, ou eu, por exemplo, falo, se eu não fizer na hora, esqueci, entra num limbo que até eu voltar, eu estava lendo, botando a minha leitura hoje de tarde, nossa, eu devo ter interrompido umas 50 vezes, por quê? Porque eu falei assim, cara, eu tenho que mandar mensagem disso, e se eu não tivesse, ou se eu não anotasse para poder fazer depois, ou se não tivesse, eu ia me perder, entendeu? Então, eu acho que essa despressurização de você chegar e dar essa... Como ele fala mesmo? Descarregar. Isso, descarregar. Quando eu vi... Desculpa. A minha necessidade, eu falei assim, cara, se eu chegar e começar a implementar isso, que é uma coisa que assim que terminar a reunião, já vou começar a exercitar para amanhã, eu com certeza vou melhorar 1000%, porque aí, por exemplo, eu vou conseguir aproveitar o meu banho melhor. Eu não sou nem mãe, mas eu sei que para a mãe, quando ela consegue aproveitar um banho, a Karen pode me falar. Que maravilha! A maravilha, minha filha. Que maravilha. Nossa, quando sobra um tempo para mim, mas de verdade, quando eu estou tribulada, com tanta coisa para fazer, porque se eu falar que, não, depende de cada mãe, mentira. Todo ser humano na vida, a não ser os milionários que têm 15 babás. Porque para a gente que não tem, é correria sim. Fica muito mais ainda, né? Só que uma coisa no livro que eu achei bem legal, eu não sei qual parte que é, porque eu escutei o áudio, né? Eu não li porque o meu livro não chegou ainda. É na parte que ele fala de que muita gente, acho que é a mãe dele, que tinha costume de fazer tudo no papel, é a mãe dele que ele fala no livro? Eu não lembro se era a mãe dele. Mas acho que é a mãe dele que ele fala no livro, que tinha costume de anotar tudo no papel, fazer o planejamento todo no papel, mas quando ela tinha uma reunião, quando ela tinha que sair, ela tinha que carregar aquilo tudo. Eu lembrei de mim, porque eu sou assim. Você acredita? O mundo digital tá aí, a gente tem tudo na mão, gente, mas eu não consigo criar a minha agenda no celular. Eu me embaraço todinha. Então, eu prefiro o papel. Então, eu tenho várias agendas. E aí, toda vez que eu saio, eu tenho que levar 15 mil agendas dentro da bolsa. Aí, às vezes, se eu esqueço uma, me ferra todinha. E essa parte que ele fala, literalmente, ele até ensina. Eu não vou lembrar a parte do livro. Você lembra, Rangel, qual capítulo que ele fala disso? Que ele fala sobre o quê? Não entendi o trecho que você quer pegar. Ele fala... A pessoa estava andando com várias agendas, vários planos. Ele fala com planejamento. Você pode escolher se planejar tanto no papel quanto online, né? Usando a tecnologia. Só que ele indica a tecnologia por esses motivos, porque a gente acaba
se planejando bonitinho no papel, mas acontece qualquer contratempo, você sai, esquece, você se ferrou, ou perde o caderno, acontece alguma coisa. E online não. Ele dá vários exemplos de reuniões que ele conseguiu ali, enquanto ele aguarda uma entrevista, aguarda uma reunião, ele consegue ver no telefone e tal, sabe? Eu achei bem importante isso aí. E eu não tenho, gente. Eu até queria que vocês me dessem uma dica depois sobre o que vocês indicam, porque eu não sou dessa era digital, assim, em termos de planejamento no telefone, não. Então, se vocês puderem até indicar o que vocês usam, seria muito bom. Lá no grupo tem, no grupo do WhatsApp, a gente deixou o link lá de uma plataforma que eu usei. E tem duas plataformas, na verdade. Uma que eu coloquei uma foto, que é o Made Master. É o quê? De agenda? Ele faz o mapa mental. Não, ele faz o mapa mental. E o outro, que é a da agenda, que tá lá também, tá no grupo. Lá, esse eu coloquei o link. Vou dar uma olhada no Tem vídeo. lá. Eu não lembro o que a Jennifer estava falando, que eu levantei a mão, agora eu me perdi. Agora vai ficar para a próxima. Não anotou, tá vendo? Eu falei, eu levantei a mão. Aí ela falou, não é, Karen? Tomar banho não é uma beleza quando tem filho? Desculpa, meu querido. É que eu estava falando sobre despressurização, falando para poder fazer alguma atividade, para poder tirar o cérebro para poder dar aliviada no cérebro. E também falei sobre a parte de você botar as coisas no papel ou numa coisa para poder você dar essa aliviada na ansiedade, na tensão do dia. Era alguma coisa era antes disso. O que eu falei que você foi horrorizado, foi quando abriu os olhos e em 2 minutos eu já pensei em tudo que eu tenho que fazer no dia. É quase isso, mas eu lembrei que parte era. É que você tinha dito que, às vezes, o que faltava seria, tipo, pensar no que você tem que fazer amanhã antes de dormir. Para talvez, quando acordar, se você não... Eu fiquei espantado quando você falou que abre os olhos e já começa a pensar no seu dia inteiro, porque realmente isso não acontece comigo. Mas eu tenho essa particularidade. Antes de dormir, eu já meio que planejo o que eu tenho que fazer quando eu acordar. Por exemplo, o meu patrão, ele sempre me manda a localização de onde eu preciso estar, faltando 5 minutos para as 7 da noite. Então, quando ele me manda, eu já vejo no mapa onde é, e eu já sei qual condução eu tenho que pegar, ou se eu estou com o carro por onde eu vou, e eu já separo a minha roupa do trabalho. Porque eu sei que quando eu acordar de manhã, eu posso acordar naquela hora, que é o tempo de eu me arrumar para eu ir para o trabalho. Então, quando eu acordo, eu já não tenho muito no que pensar, sabe? Já está meio planejado, já está tudo ali meio que eu só vou andando e pegando as coisas que eu preciso. Então, eu acredito que para aliviar um pouco essa pressão do acordar já com a cabeça cheia, seria mesmo essa questão de antes de dormir já deixar algumas coisas meio que encaminhadas. Eu acho que isso ia ajudar bastante. Eu, de fato, quando eu acordo de manhã, esquece. Mas eu vou te interromper sobre isso, porque eu acho que eu tenho amigas que também são mães e concordam comigo. Eu não sei se é só quando a gente vira mãe que isso muda, porque nunca mais você consegue se planejar, velho. Sempre acontece coisa que você não espera. Juro pra você. Então, por mais que você coloque... toda vez antes de dormir, antes de orar, eu sei o que eu tenho que fazer no dia seguinte. É claro que eu sei. Mas eu falo assim, sempre, todo dia acontece alguma coisa que você não tá esperando, sabe? E aí, tem hora que aí... Por isso que a mãe sempre se deixa por último lugar. Porque acontece prioridades que a gente coloca filho, marido, né? Tudo na prioridade, a gente vai deixando a gente para trás. Porque eu não sei, eu ainda não entendi que hora que eu vou conseguir fazer isso aí que você está falando. Não, meu sonho seria acordar, abrir o olho. A questão o livro está aí, o livro está aí justamente para isso. Tem coisas que são obrigação. Por exemplo, a comida. Você não vai deixar de fazer comida, porque ali não é obrigação, é prioridade, sabe? Sim. Então, tem as coisas que você vai ter que fazer, não tem como fugir. Tem que buscar na escola? Tem que ir, sabe? Não dá para... Não, agora eu vou apertar a corrente do carro porque depois eu vou buscar meu filho. Não existe isso. Coisas que tem que fazer. Sim. Então, essas coisas é o que você pensa. E, obviamente, no meu dia também acontecem emergências, coisas que eu não planejei, mas que aparecem.
Mas Eu ia falar que... a vida da mamãe, com certeza, tem mais coisas. Eu ia falar o seguinte, cara, na hora que ele estava falando, eu falei assim, você vê aqueles vídeos, né, que coloca assim, por que homem vive menos? Aí, para compensar, o Rangel estava falando, e aí ele estava falando assim, basicamente da vida profissional. E aí, como hoje eu conheço um pouco a condição dele, familiar, eu sei que por ser ele, talvez seja muito mais fácil. Mas aí fica a pergunta, quem não conhece, ou que às vezes assim, tá, e a tua família? Teus filhos? Aonde que você consegue equilibrar isso? E assim, a mulher, a gente sempre carrega muito mais algumas coisas que a gente consegue pensar, né? Que você vê que muitas vezes o homem não consegue pensar. E eu vejo porque mudam, eu falo que não muda nem casa, nem nome às vezes, só muda CPF. Entendeu? Não muda CPF, que é o registro, entendeu? Que tem aqui no Brasil. Então, assim, o que a Karen está querendo dizer é o seguinte, Angel, por exemplo, eu falando como uma pessoa que em casa também faço as coisas, né, e tudo mais, que acaba caindo para a gente, por conta da sociedade em que nós vivemos, essa responsabilidade, até de pensar. Porque muitas vezes os companheiros que estão com a gente, ou as companheiras mesmo, quando tem pessoas de ambos os sexos, tem uma pessoa que é a mais responsável, que é a que pensa nessas coisas, entende? Sempre. E aí, essa pessoa é a que acorda já pensando, isso e aquilo. Até uma coisa simples, de tirar uma carne para descongelar. Discordo completamente. Discordo. Se eu tivesse nessa situação e eu tivesse que resolver, eu ia pensar também. E eu acredito, de fato, que, obviamente, que às vezes a responsabilidade fica mais sobre uma pessoa. E é a parte dela pensar. Se fosse eu nessa posição, eu também ia pensar. E talvez eu acordasse pensando em 1000 coisas. Exato. Você, homem, que está me assistindo, vem para esse clube me defender aqui que eu tô... Não, a questão não é essa. Agora eu vou falar sobre isso, nós vamos falar aqui. Peraí, vamos terminar sobre isso aí. O que acontece? O homem, geralmente, quando você não tem filho, tem? Não. Você mora sozinho aí, não mora? Sim. Você tem família, mas não tá aí. Minha vida é fácil. Minha vida é fácil. Não, ninguém tá falando isso, Rangel. Não, eu que tô falando que minha vida é fácil. Que ótimo. Porque eu tô só dando um exemplo, que eu não consigo me ver igual... Meu sonho, responder igual você respondeu aí. Nossa, deve ser horrível ser assim. Não, porque é literalmente cada assim. Cada particularidade é uma particularidade. Sim, porque são... Além de ser cultural, né, em certas famílias agem de uma forma, vêm de culturas diferentes, também são de possibilidades. Então, por mais que cada um vive de uma forma, cada um tem um certo costume, mas quando essas coisas acontecem, não dá para planejar. Pelo menos eu ainda não consegui achar esse... Levantar o dedinho para falar, que eu quero falar 2 coisas. Uma, vou defender agora o meu sócio, meu amigo Rangel. Essa responsabilidade com algumas coisas de casa, uma parte eu herdei da minha mãe, mas a grande parte eu herdei do meu pai. Porque em casa, quem se preocupava com a parte de alimentação, de fazer compra, por exemplo, era meu pai. Minha mãe até hoje não sabe fazer compra. Meu Deus, que ela não veja esse vídeo, que eu falei isso para o mundo inteiro. Minha mãe não sabe. Ela não sabe ir ao mercado. Ela fica assim, o que eu tenho que fazer? O que eu não tenho? O meu pai, como ele tinha carro na época, ele sabia o que tinha que comprar, que isso eu adquiri dele. Prático e rápido, ele ia em 5 mercados diferentes, que ele ia comprando uma coisa diferente, mais barata em cada mercado, porque ele achava que ele economizava assim. Era o pensamento dele. E ele faz isso até hoje, né? Então, tipo assim, é dele, sabe? Isso eu aprendi com ele, esse tipo de responsabilidade. Então, assim, existem homens que, sim, abraçam isso, abraçam essa coisa, sim. Mas, de uma maneira geral, na sociedade, geralmente o homem não o homem não é tão cobrado sobre isso. Quem é cobrado mais é a mulher. E mas também outra coisa que eu quero falar, Karen, vamos ler esse livro até o final, porque, a previsão é de que o Clube dos Líderes aumente ano que vem, entendeu? Nem que seja eu botando mais uma criança no mundo e eu tenho que aprender a planejar, entendeu? Para continuar com o clube. Isso tem que funcionar.
Entendeu? Então, assim, pode não ser a circunstância mais perfeita, mas o planejamento eu tenho que aprender para poder estar aqui toda terça-feira. Nem que eu esteja uma criança aqui no colo, entendeu? Sei lá, isso aqui tem que dar certo, entendeu? Por isso que eu estou lendo esse livro agora, para poder botar agora, para quando for ano que vem, eu conseguir conciliar as duas crianças. Mas eu acredito que nesse livro deve ter alguma parte que vai chegar ali, que ele vai falar de mim. Eu acredito. Lá, eu tô falando sério, eu falo assim, porque tem hora que é muita coisa, né? Que você coloca no planejamento, e às vezes 24 horas é pouco. Você fala assim, cara, não vai dar para fazer tudo nesses 24 horas. Então, eu acho que ainda vou chegar naquele capítulo que eu vou falar, é isso aí, ó. É isso aí que eu tenho que fazer. Exatamente. Aí você vai chegar aqui e você vai falar assim, meu novo depoimento, depois da tríade do tempo, agora melhorou as coisas. O legal é que, por exemplo, se a gente estivesse só lendo sozinho, a gente nunca ia ter essa conversa. E, de fato, a gente cresce. Sim. Se a gente não tivesse essa... Travou, Rangel. Travou. Será que foi o meu? Travou foi o dele, não, né? É. Deixa eu escrever aqui para ele. Vamos esperar um pouquinho, daqui a pouco às vezes pode ser que volta a conexão. Mas é isso, você entendeu o que eu quis dizer, Jennifer? Não, entendi, mas assim, de fato, eu entendo, eu imagino por quê. Eu posso não ter crianças, mas aqui tem algumas coisas que fogem à medida ao longo do caminho mesmo também, sabe? Mas eu quero, por exemplo, eu preciso que dê certo, não seja uma totalidade, mas uma parte do planejamento, conseguir colocar algumas coisas para poder dar prosseguimento a esse projeto, porque é um projeto importante para mim, entende? Então, eu tenho que também ver como fazer ele dar certo e ir na direção de fazer ele dar certo. Mas por isso mesmo ele caiu mesmo. Ele perdeu a conexão. Sem rede lá. Daqui a pouco ele deve tentar entrar de novo. Mas isso é... voltou. Angela, voltou, né? Quis sair da conversa assim, né? Quis sair da conversa correndo, né? Nunca fujo de uma batalha. E que parte que eu parei quando caiu aí? Não lembro, não. Eu também não lembro o que você estava falando. Desculpa. Era tão importante, vocês nem lembram, muito bem. Que a gente deu continuidade. Mas é porque eu estava falando que o importante da gente estar conversando é que a gente troca informação, troca conhecimento e aprende um com o outro. E, de fato, se a gente só ler sozinho, a gente nunca ia ter esse tipo de conhecimento. E eu tenho certeza que o dia tem 24 horas, sabe? Para mim, que sou solteiro e moro sozinho, para você que é mãe e tem filhos, para quem não tem ou mora com os pais, é 24 horas. Como é que algumas pessoas gerenciam 24 horas e outras não, sabe? Essa fica a pergunta para a gente mesmo. Eu, solteiro, morando sozinho, às vezes não consigo aproveitar as 24 horas que eu tenho de forma que uma mãe consiga. A mãe dá banho, faz comida, limpa, cozinha, compras, e ainda assim ela consegue gerenciar melhor do que eu, sabe? Então, de fato, esse livro veio para nos ensinar a trilhar, traçar um caminho para aproveitar essas 24 horas, que elas, infelizmente, elas voam, evaporam na nossa mão. É 24 horas hoje, amanhã já é um ano, quando a gente olhar para trás já está com 30 e não para. Verdade. Você falou isso, até estava tentando, acho que eu não cheguei a marcar aqui, mas tem uma parte que ele fala, que ele destrincha as 24 horas em minutos e segundos, né? Que é bem legal, que você começa a ter uma noção, tipo assim, nossa, você de pouco tempo, você acaba tendo bastante tempo, só tem que aproveitar bem. Eu acho que mas eu não lembro. Só não lembro aqui exatamente. Eu acho que eu vi no PDF algo parecido, não lembro de onde. Depois eu coloco lá no nosso grupo. E é isso que eu queria trazer para vocês, gente. Mais alguma coisa? Vocês queiram acrescentar? Alguma coisa assim? Não, é finalizar o livro mesmo, porque eu tô doida para acabar para ver o final.
Eu também adorei o encontro hoje. Muito obrigada pela participação de vocês. Obrigada, Rangel, pelas considerações. Obrigado Entendeu? vocês. Aqui, ó, acabei de achar, ó. Não, essa. É sobre. Na verdade, é quando ele fala sobre as horas de trabalho, que ele coloca aqui, ó. Agora vamos pensar na tríade em horas, ao invés de percentagens. Qual Se você página que tiver tá? no PDF, eu não sei, mas no livro está na 81. Se Ah, você tiver uma jornada de trabalho semanal de 40 horas, significa que a tríade ideal é importância você dá 70% para as atividades importantes, 20% destinar para atividades de urgência e 10% para circunstâncias. Então, se você tem uma jornada de 40 horas semanais, significa que 28 horas estarão dedicadas a tarefas importantes para você, seu trabalho Página e seus 51. seu trabalho e seus relacionamentos. Você ainda tem 8 horas para atender às urgências que podem chegar durante a semana e 4 horas para gastar com as circunstâncias. Aí você pensando assim, ele coloca, esse é um grande padrão de produtividade, pessoal, não acha? Que você destrinchando assim, você fica começando. Eu acho que você consegue ainda dar mais. Consegue ter uma visão assim de quanto dinheiro já, de quanto tempo, né? Que tempo é dinheiro. Quanto tempo você consegue destinar para cada coisa baseado no seu percentual hoje, né? Sim. E aí eu falei assim, pô, é legal a gente ir destrinchando, esmiuçando, que aí a gente vai tendo noções melhores, né? Sobre o gasto, o bom uso do tempo, que é o que a gente está aprendendo com esse livro. Quando eu escutei essa parte, eu até pensei assim, juro para vocês, pensei assim, gente, eu acho que o que está acontecendo comigo é que eu preciso de alguém para dividir algumas tarefas para eu conseguir fazer tudo, porque não dá com tudo que eu tenho para fazer com o tempo. Então, eu vou ler de novo essa parte aí para pensar sobre isso. Ai, certíssimo, gente. Obrigada pelo encontro. Muito obrigada. Até semana que vem, que a gente vai, ó. Semana que vem é carnaval, mas a gente vai ter encontro, tá? E aí, ó, geralmente o pessoal tem um tempinho aqui, principalmente no Brasil, dá para poder botar a leitura em dia e vir aqui a gente com mais coisas, entendeu? Muito mais agregar. Você que está tendo a oportunidade de ver a gente depois, se te interessou o livro, vem, entendeu? Aproveita carnaval, ó, faz um intensivão, porque o livro é gostoso. Aproveita que é de graça. Aproveita que é de graça? É de graça. Quanto é de graça? É de graça. O livro é uma leitura bem fácil, bem assim, quando você vê, você já passei do ponto que era para poder trazer para a leitura para a gente discutir. E aguardo vocês na próxima. Beijo. Valeu, galerinha. Abraço. Fiquem com Deus. Tchau. Beijo. Ai, gente.